Os anos 90 como um todo foram anos, uma década muito importante para a história dos videogames. Foi onde eu ingressei, né? Então é muito fácil para mim falar sobre os anos 90, né? Mas também foi uma década de transição muito importante do 2D para o 3D. Então, antes dos anos 90, né, e na primeira metade ali dos anos 90, a gente tinha videogames que tinham aquela tecnologia que eu falei no vídeo passado. Tecnologia de pixel, de 8 bits e 16 bits. Né? Então, os joguinhos eram em grande maioria, principalmente nos consoles, tô falando de videogame aqui, eles eram em 2D. Então, eles tinham só as duas dimensõezinhas, né? A altura e o comprimento. Os jogos não tinham profundidade. Então é o clássico Mariozinho andando pra frente e pra trás. Você tinha até alguns jogos que tinham visão isométrica, que a gente chama, que é aquela visão de cima, né? E até alguns jogos em primeira pessoa. Mas jogos que eram feitos com sprites, né? Bom, foi na metade ali da década de 90 que foram lançados dois dos videogames mais importantes da história dos videogames, o PlayStation 1 e o Nintendo 64. Muitos de vocês que estão assistindo devem ter começado a jogar videogame nessa época. Eu, por mais que meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, eu peguei uma época tardia já, né? Eu já peguei um Super Nintendo no final da vida dele, né? O que foi muito bom, porque eu já tinha uma biblioteca de jogos imensa, mas... E que também foi legal, porque foi onde eu fui apresentado. Mas os videogames lançamentos, né, da minha infância foram o PlayStation 1 e o Nintendo 64. Respectivamente, o PlayStation 1 é lançado em 1995 e o Nintendo 64 em 1996. Então... né, eu sou de 93, então você imagina, quando eu tinha ali meus 3, 4 anos de idade, tava começando a entender o que era videogame, a gente já tinha Nintendo 64 e PlayStation 1 acontecendo no mundo inteiro. Mas aqui nas terras tupiniquins, as coisas demoravam na época um pouco mais pra acontecer. Se hoje a gente tem aí videogame lançando simultaneamente, jogos... Mano, até anime, é muito louco, né? Tem anime, tipo, que eu acho que na Crunchyroll acho que é 1 hora de diferença só. Lança o anime lá no Japão em 1 hora e ele já tá aqui no Brasil. Quando a gente era criança não era assim que as coisas aconteciam. Eu lembro muito do Super Mario 3, tem essa história, né? Que ela é muito famosa, que o Super Mario Bros 3 lançou lá no Japão 2 ou 3 anos antes de chegar na América, né? Principalmente no Brasil. Alguns dos jogos mais importantes dessa transição, e os mais famosos também, acho que dá pra dizer que era a franquia mais famosa de jogos de videogame naquela época. Se não era não quero puxar números agora, mas era uma das com certeza, era o Super Mario, né? Então a gente tinha dois jogos muito importantes na fase 8-bit e transição para 16 bits. Vamos colocar 3 jogos pra gente fechar, então? Então, 3 jogos muito importantes na história dos videogames e que fixou na mente do consciente coletivo o que era videogame eram, respectivamente, né? O Super Mario Bros, o primeiro Super Mario Bros, foi uma... Ele não chegou a ser uma revolução, ele não criou o gênero dele, mas ele com certeza consolidou esse gênero de plataforma 2D da forma que ele é feito. Então, essa forma de você ir andando pra frente, a tela ir acompanhando você, era uma coisa, como eu disse, não era revolucionário, mas ele com certeza fez isso da melhor forma possível. A gente tinha Super Mario Bros 3. Cara, esse jogo é uma loucura. Como ele foi... Esse sim foi revolucionário. Ele começa então... acho que foi o primeiro jogo do Mario, quiçá o primeiro jogo plataforma, onde você tinha mapas, né? Você tinha mapa, mano, você viajava pelo mapinha, tipo, e você tinha várias telas diferentes, e telas de temáticas diferentes. Era um jogo imenso pra época dele. Isso pra um jogo de plataforma era sem igual, assim, né? Você tinha jogos longos, mas geralmente eram jogos de RPG. A gente pode falar da história dos RPGs em algum momento.
Mas, pra jogo de plataforma, mano, o Super Mario Bros 3, e lembrando que a fita de Nintendo não salvava, não tinha save. Né? Então era, supostamente Super Mario Bros 3 era um jogo pra você jogar de capa a capa, né, do começo ao fim, em uma sentada aí. Ou, boa sorte pra quem conseguiu fazer isso, né? E como foi um jogo que demorou pra chegar aqui, ele chegou junto com um filme que... Ai, não vou lembrar como é que é o nome dele em português, porque... eu lembro que eu assisti ele, moleque, mas eu reassisti ele depois de velho e chama The Wizards. Eu vou até dar um Google rapidão aqui. O gênio do videogame, velho. Era um jogo, tipo, sobre um campeonato de Super Mario Bros 3, tá ligado? E o filme é de 89, ele chegou aqui pra gente na década de 90, na sessão da tarde, né? Provavelmente na segunda metade da década de 90. E ele colocou o Super Mario no inconsciente coletivo, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque parece, né, pra quem viveu aquela época e não era necessariamente gamer e tal, que o Super Mario era a franquia principal da Nintendo, pelo menos, ou uma das franquias principais de videogame. E é inegável que ela é. Ela tá nesse inconsciente coletivo grupal, assim, tipo, minha mãe sabe o que é Mario, tá ligado? Tipo, minha avó sabe o que é Mario, sabe? Tipo, é um personagem muito icônico. Super Mario Bros 3, então, foi um jogo muito importante, até veio junto com esse filme, e esse filme, porra, era muito da hora esse filme, quem nunca assistiu, vale a pena, é uma sessão da tarde maravilhosa, assim. E o Super Mario World, putz, eu não preciso apresentar Super Mario World, né, Super Mario World é um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. Inclusive, quando eu comecei no YouTube em 2012, o primeiro vídeo que eu subi pro YouTube foi um vídeo de Super Mario World. Mas não é de Super Mario que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar da real, no meu coração e na franquia, né, na história dos games. Hoje eu vou falar da real franquia que verdadeiramente revolucionou a história dos videogames. Então, se o Super Mario é aquela franquia que no mainstream, né, pra população geral, não necessariamente para quem joga videogame, ela é uma franquia muito importante e muito lembrada, The Legend of Zelda é a verdadeira franquia de videogames, se não for a mais importante, é uma das, fica entre duas. Eu hoje considero que tem duas franquias que são as principais franquias da história dos videogames, e o The Legend of Zelda com certeza é uma delas. E esse vídeo é sobre como The Legend of Zelda revolucionou a história dos videogames duas vezes. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar é: eu sou dos anos 90, certo? Você vai ter aí canais de pessoas mais velhas que vão ter uma visão provavelmente diferente da que eu vou trazer aqui. Mas eu preciso trazer essa visão que a gente tem, né? Estou vendo aí pelos gráficos aí que meu público é majoritariamente dos anos 90, uma galerinha aí dos anos 2000. Quando eu era criança e eu tava ali, né, nos meus 4, 5 anos de idade, eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu vi The Legend of Zelda na minha frente. O primeiro jogo que eu tive contato do Zelda foi o Zelda Ocarina of Time, que é o Zelda do Nintendo 64. E assim, a gente precisa falar, a primeira coisa que foi uma revolução, ele não é o primeiro jogo em 3D lançado. A gente já tinha jogos como Super Mario 64, o próprio Final Fantasy VII, que vai ser pauta aqui, que é um jogo revolucionário também. Então, a gente já estava acostumado com os famosos polígonos, né? Então, jogos 3D já eram uma coisa pelo mundo. Mas, eu preciso falar, pessoalmente falando, sem fazer uma ultra acuração aqui, que quando eu bati o olho no Zelda Ocarina of Time, a primeira coisa, né, que a gente precisa falar de revolução de indústria é o quão lindo esse jogo era na época dele. E assim, indiscutivelmente lindo. Assim, tipo, você via propaganda na TV, você via revistas, você via em todos os lugares. Eu cresci nesse mundinho em que em todos os lugares que eu ia, todo mundo falava de Zelda Ocarina of Time. Foi com o Zelda Ocarina of Time
que eu me lembro que a Nintendo revolucionou a indústria dos games através de um jogo do Zelda. Claro que jogo de Zelda sempre foi uma parada. Então a gente tem aí alguns jogos de Zelda antes de Ocarina of Time. Mas aí eu precisaria dar uma estudada, porque são coisas que eu não vivi. O intuito desse canal, por enquanto, não é ser um canal de Wikipédia. Não é eu abrir a Wiki, fazer uns estudos e trazer esses estudos pra vocês. Eu posso fazer isso. Não é num primeiro momento que eu quero fazer é trazer as experiências que eu tive pessoalmente. E pessoalmente, a experiência que eu tive foi... a primeira foi de ver essa revolução gráfica acontecendo na minha frente. Eu amo Final Fantasy VII. Amo Final Fantasy VII. Eu acho que artisticamente algumas escolhas do Final Fantasy VII são mais interessantes do que a do Ocarina of Time. Mas é indiscutível que Zelda Ocarina of Time era mais bonito, tá? Até porque são propostas diferentes. E uma segunda coisa que fez com que Zelda Ocarina of Time, algumas coisas na verdade, que fez com que Zelda Ocarina of Time fosse um jogo muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. A primeira coisa cara, é um jogo de mundo aberto, tá ligado? A gente tá falando de 98, né? Acho que é novembro de 98 ou setembro de 98. Era impensável um jogo de mundo aberto. Aí você vai falar, pô, não, mas calma aí. O próprio Final Fantasy VII tem um mundinho ali. Outros jogos, eles flertam com essa ideia de mundo aberto. E sim, é um mérito, com certeza, desses jogos, ter um mundinho onde você pode explorar. Mas uma coisa que o Ocarina of Time, ele faz, e eu fui descobrir, tipo... Algumas dessas coisas eu fui descobrir, tipo, muito recentemente, que você pode fazer as coisas em ordens, meio que fora de ordem, sabe? Chega um ponto do jogo onde você pode realizar algumas missões, algumas quests do jogo, algumas dungeons, fora de ordem. E algumas coisas que eu tinha certeza durante a minha vida inteira que eram obrigatórias pra você cumprir enquanto você jogava. Então, vou dar um exemplo, tipo, tem uma dungeon lá pro final, que é a Dungeon das Sombras. E aí, nessa Dungeon das Sombras, você, na minha cabeça, obrigatoriamente tinha que ter uma lupa. Eu não vou lembrar o nome dessa lupa agora, mas que é essa lupa que você consegue enxergar coisas invisíveis. E a dungeon tem, tipo, plataformas invisíveis, monstros invisíveis, portas invisíveis. Impossível passar essa dungeon sem esse item, né? É obrigatório, você pega o item e faz a dungeon. Ordem natural de jogo, certo? Não, errado, foda-se. Tipo, um amigo meu zerou recentemente, ele não pegou a lupa, não fez toda a side quest que existe pra pegar essa lupa. Então, a lupa não é obrigatória, é um item que eu tinha certeza que era obrigatório, que toda dungeon você tem que pegar o item da dungeon pra terminar ele. E não é. Eu já sabia, por exemplo, da flecha de fogo, não é obrigatória. Eu aconselho você a pegar a flecha de fogo, mas dá pra zerar o jogo sem ela. As outras flechas, então, nem se fala sobre, tipo, elas são super opcionais. E o jogo tem esse mundinho onde você pode... eu vou primeiro aqui. Se você conseguir cumprir os desafios sem necessariamente estar com o item certo, tá tudo certo, o jogo não te impede de fazer isso. Bom, hoje se fala muito em jogo de mundo aberto, e jogo de mundo aberto é uma coisa, né? Guarda esse asterisco aí, jogo de mundo aberto, a gente fala disso daqui a pouco. Mas uma outra coisa que o Zelda revolucionou foi na questão do combate. Zelda é um jogo de aventura, né? Um jogo de ação e aventura, onde você controla esse menininho, esse elfozinho que vai explorando esse mundo cheio de desafios e monstros e tal, pra salvar a princesa Zelda, né? Você vai usar a Ocarina do Tempo, é um item que você vai brincar aí com coisas de viagem no tempo dentro do jogo, o que é surreal também, mas eu não quero falar da narrativa do jogo, eu quero falar das revoluções que esse jogo trouxe. E uma das coisas que esse jogo trouxe de revolucionário foi o combate 3D. Assim, não é que o combate 3D do Zelda Ocarina of Time era perfeito. Não, longe disso. A gente não tinha um segundo analógico, então a câmera sempre foi um problemaço, assim. Eles tentaram resolver a câmera de formas específicas, mas ela sempre foi um problema nesse jogo. Mas tem duas coisas, né? Ele é um jogo de ação, ele é um jogo de combate em tempo real. Ou Final Fantasy VII, até pela proposta dele, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é um defeito, mas é uma proposta. Ele é um jogo de batalha de turno, né?
E a maioria dos jogos 3D não se arriscava a fazer um combate 3D. E os que tentavam, mano, sério, experiência própria, terrível. Tipo, a ponto de não ser funcional, saca? Tipo, os jogos não funcionavam direito, é isso. Zelda Ocarina of Time tinha um botão que você mirava, você locava, a gente chama de lock, né? Você apertava um botão e você locava a sua visão na criatura que você tá lutando. Você fixava a câmera e ficava uns quadradinhos amarelos assim, mostrando que você tá fixo naquela criatura. Cara, sei lá quantos anos depois, 14 anos depois, 13 anos depois, Dark Souls usou essa mesma mecânica para fazer os seus combates. Isso é o quão revolucionário foi o combate em 3D no Zelda Ocarina of Time. Juntando esses dois aspectos de mundo aberto e um combate 3D bem funcional, onde você tinha essa mecânica de locar a câmera, de travar a câmera para facilitar o sambalelê do combate ali, isso fez com que Zelda Ocarina of Time, fora o gráfico, fora as músicas, fora o enredo do jogo que é fantástico, todas as dungeons temáticas, a longevidade desse jogo, a replayabilidade do jogo, você rejogar esse jogo é quase obrigatório, assim. Você vai descobrir coisas novas, você vai descobrir um jogo dentro do jogo, assim. É nesse nível, assim. Tive amigos que jogaram recentemente, depois de jogar toda sorte de jogos, não tinham jogado ainda esse jogo. Pegaram a versão do Nintendo 3DS, que é uma versão remasterizada, onde o gráfico é um pouquinho mais bonito, e acharam o jogo fantástico. Foi o primeiro jogo que eu zerei, então foi o primeiro jogo que eu me apaixonei, e foi o primeiro jogo que eu consegui jogar até o final. Então assim, falar de Zelda Ocarina of Time vale depois, mas pra frente fazer um vídeo só sobre ele, aí fazendo naquele estilo igual o do Undertale, que eu vou contando a história, vou mostrando como que o jogo vale a pena, vai acontecer em algum momento, mas antes disso eu queria muito falar sobre como a Nintendo revolucionou a indústria dos games com Ocarina of Time a primeira vez. E todos os jogos depois de Ocarina of Time tentavam de alguma forma explorar algumas das mecânicas que estavam ali no Ocarina of Time. Seja o jeito que a câmera se comporta, seja esse negócio do lock que eu falei, Dark Souls, Demon Souls e Dark Souls solucionou ainda mais, né? Pegou essa fórmula e melhorou ela, fazendo o combate 3D quase definitivo que todos os jogos hoje em dia copiam. Isso veio do Zelda Ocarina of Time e o lance do mundo aberto, né? Mas o mundo era aberto mesmo? Não era aberto mesmo, né? Você tinha uma sequência de coisas que você tinha que fazer. As primeiras 5 horas de jogo ali, elas são extremamente linear. Já tem um mundinho aberto, mas você pode ir pra certos lugares só. Tem uma ordem de coisas que você tem que fazer. As dungeons depois, você até pode brincar com a ordem de uma ou de outra, mas ainda existe uma certa ordem que o jogo precisa ser feito. O final é feito de uma forma específica, você não consegue entrar na última fase sem ter feito todas as outras fases. Então assim, falar de mundo aberto sempre foi um problema. E é sobre isso a segunda parte do nosso vídeo. O tempo passa, eu continuo jogando videogame, como eu disse, demorou muito pra algum outro jogo mexer comigo como Zelda Ocarina of Time mexeu. Eu não encostei em franquias famosas de RPG, tá? Durante muitos e muitos anos. Eu vim fazer isso mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos. Mas eu sempre fui mais do jogo de aventura, do jogo de ação, jogos de plataforma. Então aí fui jogando outros Zeldas, a gente foi explorando outros Marios, Resident Evil, uma franquia que eu amo muito, Silent Hill, Mega Man, entre outros, certo? E GTA sempre veio, né, principalmente ali começa no GTA 3 e no Vice City, mas para nossa geração, né, GTA San Andreas foi uma revolução em questão de mundo aberto. Então você, literalmente podia fazer 1 milhão de coisas naquele mapa, sem necessariamente fazer as missões. As missões desbloqueavam coisas novas, recursos novos. E
jogo de mundo aberto virou um tema na indústria dos videogames. Então, quando eu era criança, não se falava muito disso. Era tipo, nossa, olha, esse jogo tem um mapa legal e tal. Mas com o passar dos anos, o termo mundo aberto, né, um jogo de mundo aberto, foi se tornando uma coisa recorrente. Quando você ia pensar em fazer um jogo, falar que ele era um jogo de mundo aberto parecia ser algo apelativo, sabe? Tipo, como se a indústria dos videogames começou a usar isso como propaganda. Mas assim, o que é um jogo de mundo aberto? O que é um jogo de mundo aberto? É simplesmente ter um mapa gigante que você pode circular nesse mapa? Isso determina um jogo de mundo aberto? Na minha cabeça, sim. Isso determina um jogo de mundo aberto. Então, GTA, vamos falar do GTA V, um jogo fantástico. Ali, acho que foi lançado em 2013, falando de cabeça. Entre 2011 e 2013, acho que foi 2013. Onde você tem um mundo aberto gigante, né? Você pode viajar nesse mundo, pegar o carro, fazer um monte de coisa. Mas, quando a gente vai falar de conclusão do jogo, se você quer zerar GTA V, existe uma linearidade de história. Você vai fazer a missão A, da missão A, você vai abrir para a missão A, B e C, né? Que depois vai desmembrar para a missão A, B e C, e assim vai indo. Algumas missões até se cruzam, o que é bem interessante no GTA V, mas você tem uma certa linearidade em como você vai desdobrar a história do jogo. Então, o jogo de mundo aberto, ele sempre foi muito mais sobre, tem um monte de side quests espalhada pelo mapa, o mapa ele é gigantesco, você pode circular por esse mapa à vontade desde o começo do jogo. Isso era a definição de mundo aberto. E aí, meus amigos, aí é quando a Nintendo, através de um jogo de Zelda, revolucionou a indústria dos videogames pela segunda vez. Dia 3 de março de 2017 foi lançado The Legend of Zelda Breath of the Wild, junto mais ou menos com o Nintendo Switch. Esse eu comprei dia 1. Eu fui no centro da cidade, peguei meu Switch, peguei meu Zelda e vim pra casa, porque eu sabia que ia vir coisa gigante. E foi através desse jogo que a Nintendo revolucionou a indústria dos jogos mais uma vez, mostrando pra gente um jogo verdadeiramente de mundo aberto. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você inicia o jogo. De novo, posso falar desse jogo mais profundamente. Pretendo em breve. Tô com uns planos aí de rejogá-lo. E aí a gente vai falar dele, né? Daquele jeito legal e narrativo e tal. Estou empolgado pra esse vídeo. Pede aí nos comentários se você quer um vídeo de Breath of the Wild. Você começa o jogo em um platô, num picozinho, tipo uma montanhazinha. Nessa montanhazinha você tem o tutorial do jogo, certo? Você tem quatro desafios que você tem que cumprir, e nesses 4 desafios, cada desafio desses você vai ganhar um item específico, totalizando 4 itens. São formas de você interagir com o mundo, certo? Sem dar muitos spoilers pra quando chegar o nosso vídeo de Breath of the Wild. Depois disso, depois desse tutorial, você desce dessa montanha, você desce desse platô, certo? Você deve dar aí, explorando legal, sem pressa, umas 2 horas de jogo, tá? Então, as primeiras 2 horas de jogo, você tem esses quatro salinhas de tutorial pra fazer. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção não tem necessariamente uma ordem também. Você tá nesse platô, você tá livre pra viajar nesse platô, tem algumas coisas legais pra você fazer. Não tem uma ordem específica pra você pegar esses 4 itens. Mas até aí, tranquilo, né? É como se fossem 4 side quests. Você faz uma, faz a outra, faz a outra, faz a outra, na ordem que você quiser. Até aí, nada de muito revolucionário, não. Mas, quando você desce desse platô e o jogo começa, meus amigos, é surreal o que esse jogo faz. Porque desse minuto em diante, nada no jogo existe uma ordem pra você fazer e nada no jogo é obrigatório. Se você quiser, e boa sorte pra fazer isso, eu tentei, é muito difícil, mas dá pra fazer. Você consegue descer do tutorial e enfrentar o último chefão e zerar o jogo. Todas as missões desse jogo, inclusive as missões principais, você tem tipo 4 missões principais. Ele te dá só 4 missões, 4 grandes missões principais. Não existe ordem pra você fazer elas. Você pode fazer elas na ordem que você quiser.
você pode, inclusive, não fazer todas elas. Eu vou fazer 2 e não vou fazer as outras 2. Ou eu vou fazer uma, ou eu não vou fazer nenhuma. Ou eu vou ficar fazendo só side quest, ou eu vou só explorar um mapa, porque o intuito desse jogo é, você precisa de equipamentos melhores, você precisa encontrar alguns corações, ficar mais forte e enfrentar o chefão final. Como você vai fazer isso? Você que sabe. Eu nunca tinha visto nada igual. Nunca. Isso é extremamente revolucionário, assim. Mexendo na estrutura de mapa aberto, de mundo aberto. Eu desafio vocês aqui nos comentários, e tô ansioso pra vocês terem um jogo pra eu ver que faz isso antes do dia 3 de março de 2017. Zelda Breath of the Wild, ele não só ganhou 1 milhão de prêmios por isso, como ele foi exaustivamente estudado até hoje, copiado e entender como que se faz isso, como que você balanceia um jogo pra você fazer isso, porque ele revolucionou a indústria dos games pela segunda vez, trazendo verdadeiramente um mapa aberto, onde eu posso simplesmente fazer o que eu quiser, explorar da forma que eu quiser. Se eu não quiser explorar, eu quero fazer side quest, quero fazer main quest, não quero ir para aquele outro canto do mapa agora, vai ter coisa e você vai estar sempre a par das coisas, você vai estar sempre mais ou menos balanceado ali. O jogo não tem nível, você não sobe de nível, o jogo não tem uma árvore de habilidades, justamente porque tudo no jogo é baseado nos equipamentos. Por quê? Pra você ter sempre uma chance de conseguir lutar contra o que quer que seja. Você tá sempre a pegar uma espada diferente pra conseguir fazer aquilo. Às vezes lá, já aconteceu 1 milhão de vezes, eu tá num mapa onde as criaturas têm armas muito mais poderosas e eu tô com um pedaço de pau na mão. Eu não saber como lutar contra aquelas criaturas, não tenho equipamento pra isso, armadura, roupa, não tenho. O que eu faço? Mano, eu ia devagarzinho enquanto eles estavam dormindo, enchia de barril de pólvora em volta deles, jogava uma tocha pegando fogo no barril, depois explodia a porra toda, matava um monte deles, corria, pegava a arma no chão que tinha caído na mão dos que estavam vivos, e aí eu já tava equiparado pau a pau ali pra conseguir fazer aquela luta. Surreal. Sério, é surreal. As coisas do Zelda Ocarina of Time que revolucionaram a indústria estão aqui de novo de forma mais polida, e ele ainda traz um grande fator a mais, que é esse mapa verdadeiramente aberto, 100% aberto. Hoje a gente tem aí a própria sequência dele, né, que é o Tears of the Kingdom, que usa essa fórmula. A gente tem Elden Ring, que usa essa fórmula, e também ganhou o jogo do ano, e também só se fala em Elden Ring, todo mundo fala de Elden Ring, fala como Elden Ring é incrível, fantástico, mapa aberto, delicioso, incrível. E todos esses jogos que estão vindo, e a gente espera que tenham mais jogos que utilizem essa fórmula. Mano, ansioso pra ver o que eles vão fazer com GTA 6, agora que eles jogaram o Breath of the Wild e o Elden Ring. O próximo Bloodborne, enfim, próximo jogo da From, os próximos Zeldas, o próximo Mario, o que eles vão fazer no próximo Mario agora, sabe? Tipo, porque uma coisa nova, uma nova stake, um novo nível de revolução foi feita na indústria dos games. E todo mundo desde 2017 tá pegando rabeira, e eu espero que pegue cada vez mais em Zelda Breath of the Wild. Então sim, se Mario é a franquia, uma das franquias mais importantes para a indústria dos games, porque ela ganhou o mundo e a tia Cotinha sabe o que é Mario, The Legend of Zelda é a franquia mais importante na indústria dos games pelas revoluções consecutivas que ela vem trazendo, sempre ensinando a indústria como se fazer jogo, sempre sendo a carroça da frente que vai puxando as outras carroças. Ela é como se Zelda pavimentasse sempre esse caminho, sabe? É um caminho inexplorado, Zelda pavimenta esse caminho que vai todo mundo atrás seguindo. E vice-versa, assim como Dark Souls pegou coisa do Ocarina of Time, Breath of the Wild pega coisa do Dark Souls, aí o Elden Ring pega coisa do Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom pega coisa do Elden Ring, e eles vão fazendo essa brincadeira maravilhosa, tá? Um videozinho mais curto, um videozinho mais simples, eu precisava tirar isso do meu peito, tipo, como essa franquia, ela é importante, e eu sinto que ela não é tão mainstream, tão famosa quanto um Mario, quanto um Sonic, quanto um Pokémon. Beleza? Tem outros vídeos pra sair aí, já tô produzindo aí, fazendo os roteirinhos
de jogos muito importantes aí pra indústria dos games e que eu sou apaixonado. E vamos falar de videogame, é isso. Obrigado.